Olá, caros alunos, iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de Schopenhauer chamada A Arte de Ter Razão. Esta obra ela tem sido utilizada de forma equivocada por várias pessoas. Por quê? Porque ali Schopenhauer, na verdade, ele mostra quais os estratagemas usados pelas pessoas para poder vencer um discurso mesmo sem ter razão. Ou seja, eu vou ganhar através de falácias, sofismas e etc. Mas quando ele faz isso, na verdade ele não está incentivando a gente a utilizar esses estratagemas, né? Ele está falando o seguinte, olha, toma cuidado com esse estratagema. E a gente tem visto muito isso sendo utilizado hoje em dia, principalmente nesse ano de eleições, né? Muita gente se utilizou disso nas redes sociais, mas o que é importante a gente perceber é o seguinte, esse livro é fundamental para poder também a gente não cair nas falácias, né? Não cair nesses discursos erísticos, né? Que vem lá dos sofistas, né? Que era uma crítica que Platão fazia aos sofistas, né? Esse discurso que é o seguinte, é ganhar pela palavra, pelo debate, mas ganhar mesmo sem ter razão. O importante é eu vencer o debate, é eu convencer. Então aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses 38 estratagemas expostos por Arthur Schopenhauer nesta obra. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu estou um pouco rouco, né? Da primeira parte do vídeo para agora eu acabei me gripando um pouco. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias. São 38. Depois nós vamos voltar na próxima aula falando das demais. Então vamos lá na primeira estratégia. Generalize as afirmações do seu oponente. Consiste em levar a afirmação do oponente além de sua fronteira natural, tomá-la e interpretá-la da maneira mais ampla e generalista possível e exagerá-la, ou, pelo contrário, tomá-la no sentido mais restrito possível, fechá-la nos menores limites possíveis, porque, quanto mais geral se torna uma afirmação, mais ataques ela pode receber. Você disse que o filho da faxineira da sua rua conseguiu se formar na faculdade, então você concorda que quem não consegue ter sucesso é porque não se esforça mesmo. Olha para vocês verem, nesse argumento aí, você vai fazer o seguinte, você vai tentar ampliar ao máximo o conceito, aquilo que foi afirmado pelo adversário e restringir o que você está afirmando, exatamente para você não receber tantos ataques. E vai ampliar mais ao máximo que o outro está falando. Ele disse, por exemplo, de um caso particular de uma pessoa que conseguiu se formar na faculdade, mesmo não tendo uma condição favorável. Isso significa que todo mundo que não se forma é porque não se esforça? E aí para contrariar, inclusive, outra afirmação que a gente fala quando fala de meritocracia, né? Que é exatamente a falta de oportunidades que faz com que essa corrida seja desigual. Mas essa afirmação aí não contradiz a outra, porque ele teve a oportunidade sim, senão ele não conseguiria ter se formado na faculdade. Mas é uma forma de você tentar refutar o adversário, ou seja, ampliar ao máximo. Ó, você disse, então quer dizer que quem não consegue é porque não se esforça. Então você vai generalizar ao máximo a afirmação do adversário e restringir a sua. Segunda estratégia, homonímia. Mude os significados das palavras-chave do oponente. Ou seja, a gente vai utilizar a homonímia, que significa o seguinte, você troca uma palavra por outra, ou, melhor dizendo, a mesma palavra, só que com sentidos diferentes. Para estender a afirmação estabelecida para o que, com exceção da semelhança entre as palavras, tem pouco ou nada a ver com o assunto discutido. Então, refutá-la com vigor para dar a impressão de que se refutou a afirmação original. Eu coloquei esse exemplo aí, ó. O movimento de oposição ao sistema que subentendido como mídia, pressupõe que todos sejam esclarecidos da situação atual em que se encontram. Então quer ver que você admite que é de direita, né? Porque o sistema atual é de esquerda. Olha, a pessoa está falando, vamos supor, num discurso lá, ela está ali debatendo sobre mídia, por exemplo, sobre se opor à mídia, se opor aos excessos, aos fake news, por exemplo, etc. Aí o outro já vai e coloca a questão da ideologia de direita ou de esquerda nesse discurso aí, nesse debate. Isso aconteceu, inclusive, comigo, num vídeo que eu gravei sobre a escola de Frankfurt, né? Muitas pessoas assistiram e começaram a criticar, falando, não, que isso aí é apoio do marxismo. Então, nós não estávamos falando sobre isso, nós estávamos falando sobre a questão do esclarecimento, da necessidade de evitar alienação e etc. Então, isso aí é outra estratégia que a gente tem, né, para combater o adversário. E, na verdade, como eu disse, né, a verdade é que é o contrário. Essas estratégias nós estamos aprendendo para não cair nelas, não para a gente utilizá-las. Porque isso é um absurdo a pessoa se utilizar de falácias para poder ganhar um discurso, né? Como os sofistas faziam, etc. Então vamos lá. 3. Confunda a argumentação. Interpretar a afirmação estabelecida de maneira relativa como se tivesse sido feita de maneira geral e absoluta, ou pelo menos em um sentido completamente diferente e então refutá-la pelo sentido que o falante não quis.
Por exemplo, Manuela Dávila defende os LGBTs que buscam respeito pela sua liberdade de escolha. Então ela defende os excessos de alguns deles em relação ao desrespeito à religião cristã e etc. Tal. Isso aconteceu nas últimas eleições, né? Publicaram vídeos, né, cortes de vídeos das manifestações que houveram excessos, sim, com certeza, principalmente para quem é cristão. Achou um absurdo o que eles fizeram, por exemplo, com crucifixo. Lógico, não todos, né? Mas alguns deles, né, que se utilizaram no desrespeito para se manifestar, né, o desrespeito à religião do outro, da nossa religião. E a Manuela Dávila, ela defende os LGBTs, mas ela não defende esse tipo de desrespeito. Ela defender a liberdade de escolha não é defesa de tudo que eles fazem, e assim por diante. Então é outra falácia que é muito utilizada. Outra estratégia, número 4. Prepare o caminho, mas oculte a conclusão. Isso é muito interessante. Quando você quer fazer uma dedução, não se deve deixar que ela seja antevista, mas em vez disso fazer com que o adversário admita sem perceber as premissas uma por vez. Do contrário, ele tentará toda espécie de argúcia. Deve-se apresentar as premissas dessas premissas e fazer pré-silogismos. Fazer com que as premissas de vários desses pré-silogismos sejam aceitas de modo desordenado e confuso, ocultando, portanto, o próprio jogo, até que tudo o que se necessita esteja admitido. Ou seja, a gente tem que fazer o oponente confundir bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha, né? A brincadeira que eu faço aí. Você vai utilizar vários argumentos, vai fazer uma confusão, uma salada mista, de forma que o adversário não consiga entender ali em que meio que ele está e vai ficar perdido. Então você vai lá, joga conceitos, joga premissas, joga vários argumentos e a pessoa vai ficar perdida sem como refutar aquilo ali. Outro, usar as premissas do seu oponente contra ele. Isso é muito utilizado na falácia ad hominem. A gente pode se comprovar para comprovar as próprias proposições, fazer antes uso de proposições falsas, se o adversário não quiser aceitar as verdadeiras, seja porque percebe que delas a tese será deduzida como consequência imediata. Então adotaremos proposições que são falsas em si mesmas, mas verdadeiras ad hominem. E argumentaremos ex concessis, a partir do modo de pensar do adversário. Ou seja, ex concessis é isso. Você vai, a partir do modo do adversário argumentar, você entra no jogo dele. Mais ou menos isso. Eu entro no jogo dele e uso os próprios argumentos dele contra ele. Por exemplo, você diz que o sistema capitalista é perverso, pois mata pela fome milhões no mundo, além de ter sido a causa de 2 grandes guerras. Ora, o socialismo matou muito mais que o capitalismo em todo o mundo. Isso aí tem uma falsidade também, né, nessa afirmação no final aí. Só que a pessoa não percebe, né, ela simplesmente não tem como averiguar esse dado naquele momento. Né? Então você entra no jogo do adversário, pode lançar um argumento até inexistente, algum que não tem como você verificar de pronto, né, e a pessoa vai ser enleada naquele discurso. Um outro exemplo, na hora. Você é cristão e está dizendo que é a favor do aborto. Você não deveria ser a favor do aborto, porque a religião cristã é contra a morte, né? É contra acabar, exterminar uma vida, etc. Ou seja, você entrou de novo na jogada do adversário, utilizou os próprios argumentos contra ele mesmo. Mude as palavras do oponente para confundi-lo. Deixe a questão confusa, mudando as palavras do seu oponente, ou aquilo que está procurando provar. Exemplo, Aristóteles afirma que o homem é um ser social. Ora, isso é notavelmente um reflexo da cultura machista na qual ele está inserido. Olha para você ver, a palavra homem. Isso parece muito com aquele outro do sistema, né? Então, homem aqui, ele não está falando de homem como o homem, no caso, gênero masculino. Ele está pensando no homem como ser humano, né? Porque a gente sabe que a palavra homem, ela vem de humus, né? E é exatamente essa ideia de humanidade. Ora, nesse argumento aí, existe a falsidade, ou seja, o uso da palavra de forma equivocada, né? Mudando as palavras, o sentido da palavra que está sendo colocada aí, né? Ou seja, mulher não é um ser social, mais ou menos essa ideia. Não é isso que Aristóteles está afirmando, né? Está falando que o ser humano é o ser social. E aí a pessoa ainda utiliza isso para falar que ele era machista e tal. Poderia ser, e a gente sabe de alguns fatos que corroboram com isso. Só que essa afirmação não prova nada. Faça o oponente concordar de forma indireta. A ideia é fazer muitas perguntas amplas de uma só vez, para esconder o que se quer que o oponente admita, e, além disso, apresentar rapidamente o argumento resultante de suas admissões. Assim, quem é lento para compreender não consegue acompanhar com exatidão e deixa passar os possíveis erros e falhas na demonstração.
É mais ou menos a técnica socrática. Como Sócrates, a gente tem que fazer de uma só vez muitas perguntas pormenorizadas e ocultar o que na realidade nós queremos que seja admitido. É mais ou menos como um jogador de xadrez. Ele está querendo dar o checkmate e aí ele vai ali dando peças para o adversário, vai perdendo peças, mas ao mesmo tempo ele está planejando a jogada dele para pegar o rei, que é o que importa. Quem joga xadrez sabe que não é quem tem mais peças, e sim aquele que conseguiu pegar o rei do adversário. E para finalizar, porque eu estou com a voz um pouco rouca, né? Ainda tá, acho que vai ficar um pouco cansativo esse vídeo se a gente falar sobre muitas, né? De uma vez só também. Desestabilize o oponente. Isso é muito utilizado nessa época de eleições, inclusive. O pessoal utilizava de tudo para poder brigar, para poder discutir, para poder defender seu ponto de vista. As agressões gratuitas na internet rolaram soltas, né? Então aí, ao provocar a raiva, o oponente sai fora do seu equilíbrio e racionalidade para julgar corretamente e perceber a própria vantagem. Ou seja, ele está ganhando no debate ali, mas aí você vai e provoca a raiva dele, né? Você vai lá e ataca ele para poder ele ficar nervoso e perder as estribeiras, como se diz. É possível fazê-lo ficar com raiva por meio de repetidas injustiças, de algum tipo de truque e pela insolência. Por exemplo, você está defendendo tal candidato porque com certeza está ganhando dinheiro com isso. A pessoa sabe que o outro não está ganhando dinheiro com aquilo, mas ela tem que falar aquilo exatamente para o cara sentindo a necessidade de responder a essa afirmação e aí assim por diante. Aconteceu inclusive recentemente, né, com aquele canal Tese 11, que recebeu vários haters no último vídeo dela que ela gravou em inglês, né, pessoas que nem sabiam quem ela é, Sabrina, e começaram a atacá-la, inclusive pensando que ela era estrangeira porque ela gravou um vídeo em inglês e etc. E uma das afirmações lá foi isso, que ela ganhava dinheiro, por exemplo, com o PT. Ela nem estava defendendo um ponto de vista partidário, né? Ela só estava falando do que estava acontecendo no Brasil, né, depois das eleições e etc. Interessante. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Na próxima aula eu vou dar sequência às outras estratégias. Se esse vídeo tiver ficado cansativo, vocês acharem que é necessário regravá-lo, eu peço que coloquem nos comentários, que a gente faz uma nova gravação no dia que eu estiver com a voz um pouco melhor. Então, até a próxima aula.